Boa noite, amigos do Sem Pretensão. Hoje, de volta às origens. Vocês lembram que a gente fez um podcast, o primeiro, lá em dezembro, só eu e meu caríssimo, querido amigo, irmão Robson Kumodi? Estamos de volta, só eu e Robson Kumodi. Estamos de volta, sem pretensão nenhuma. Ou com pretensões Com também. muita Então, na verdade, era sobre isso que eu queria começar hoje. Sobre sem pretensão, cara. Por que eu queria dizer isso? Por quê? Eu tava vendo uns comentários e vi um comentário muito legal, não lembro mais quem, mas que comentou assim: não ter pretensão já é ter alguma pretensão. E aí eu lembrei de uma história, a história dos elefantes genéricos. Os elefantes genéricos não existem. Porque se eles existissem, eles não existiriam. Peraí que você me perdeu, cara. É sobre isso. Você me perdeu. Vamos Os lá. elefantes genéricos não existem. Por quê? Se eles existissem, não existiriam. Me explica isso. Porque se os elefantes genéricos existissem, eles não seriam mais genéricos. Eles seriam elefantes específicos. Seriam especificamente os elefantes. E daí eles não existiriam. Enquanto genéricos. Então, sem pretensão, nós temos muita pretensão. Claro que temos, sempre tivemos. Claro, é sobre Só isso, que a gente quer... Nós temos nossas pretensões sem sermos pretensiosos. Isso. Acho que é mais ou menos por aí. Me expliquei direito Vamos agora. contar a história vamos contar a história do porquê estamos aqui. Ninguém sabe a gente ainda. não contou, né? Não contamos. Não contou. Por que a gente está aqui? Um dia, nós sentamos num restaurante ali, numa rua ali. Na Clodomiro Amazonas. Exatamente. Estávamos almoçando. Eu comi uma massa, você comeu risoto. E aí a gente estava falando sobre... Assim, foi um grande dilema que eu tive o ano passado, sobre o que a gente está fazendo aqui, enquanto artista. Qual é o nosso papel artístico, né? E eu entendo, assim, agora a minha opinião, eu entendo que a arte tem a ver com essa questão estética e tudo mais, mas... E daí foi até uma pauta que a gente tinha levantado e depois eu fiquei pensando mais a respeito disso, tá? Mas eu acho que o artista... Porque, assim, existe um lugar onde as coisas se misturaram em algum ponto entre arte e comunicação e mídia. Tá? Então, assim, o artista, em todos os tempos, é alguém que quis comunicar alguma coisa. Uma sensação, uma emoção, através da estética. Só um adendo. Muitas vezes ele não quis. Ele precisava. É alguém que comunica alguma coisa. E a estética, assim, também a gente acaba prendendo a questão estética só a questão visual. Sim. Mas a questão estética extrapola o visual, porque ela é multissensorial. Sim. Né? Um dos pontos da estética é visual. Exatamente. E um dos pontos da estética também é o assunto que a gente está falando. Claro. Esse assunto que a gente está falando tem uma estética. Né? A estética da fala. Não só da voz, né? O formato do que está se falando, né? Então tem a ver com comunicar alguma coisa sempre, né? Que falha, assim, se você for pensar em comunicação, já falha já na raiz, porque uma das questões... É difícil explicar o que é comunicar, né? Mas uma das coisas que as pessoas tentam definir é que comunicar é tornar algo comum. E nada será comum a todos. Porque você vai ouvir o que eu estou te comunicando de um jeito e a pessoa que está em casa agora vai ouvir do jeito que ela conseguir ouvir, que vai ser diferente do seu, né? Então, nada será comum, né? Mas vamos pensar em comunicar enquanto compartilhamento de coisas, né? Sim. Então tem essa questão do artista ser essa pessoa que tenta trazer algo que ele sente, ou que ele precisa dizer, Sim. o que ele quer dizer e compartilhar com essas pessoas, né? Ao longo da história, isso foi passado de diversas maneiras diferentes. Se você for pensar no artista de um momento mais antigo, né, do que a gente chamava de artista, né? Um filósofo era um artista, um médico era um artista, né? Então eles falavam, ele trabalha com arte. O Da Vinci era um artista não só porque ele pintava, mas porque ele inventava coisas, né? Então o artista, de alguma maneira, também é uma ponte entre o imaginário
e a concretude. É a conexão entre as duas pontas. Exato. É um pontífice, né? Um construtor de pontes que vai lá no lugar do imaginário e traz coisas... Materializa elas aqui. Materializa coisas do imaginário. E hoje a gente vive um mundo que assim, ao longo do tempo também a arte foi sendo redefinida, né? Então você tem pinturas, depois você tem esculturas, você tem arte em diversas plataformas midiáticas. A escultura é uma plataforma midiática. Por que é uma mídia? Porque é uma coisa que está entre uma coisa e outra, entre o artista e quem está vendo. A tela do quadro é uma mídia, né? Mídia significa meio, né? Sim. Então é uma coisa que está no meio entre uma coisa e outra, né? E hoje a nossa mídia, ela é majoritariamente eletrônica. Sim. Então a gente vive um mundo de mídia eletrônica, que é esse podcast que você está assistindo agora. Então, nesse rolê meu, desse pensamento, eu estava muito angustiado sobre como eu poderia falar coisas que eu preciso dizer, né? Em que espaço eu poderia fazer isso, né? A dublagem é maravilhosa porque eu me expresso e eu me emociono muito com os meus personagens e minha emoção tem muito a dizer sobre o que eu estou sentindo, né? Mas a gente tem a limitação da obra, que a gente tem que falar aquilo que está naquela obra. Mas isso acontece em outros lugares. Então, se você for fazer uma novela, você tem a limitação do texto do autor. Mas aqui a dublagem, ela é mais cerceada, né? Mais. Porque a interpretação já está realizada, Muito a movimentação mais, física já está realizada e a visão sobre aquele personagem já está concreta, já você não consegue realizada. você altera menos. Então Exato. você altera menos. E a dificuldade é essa, porque alterando menos, você precisa se emocionar tanto quanto. Ou mais. Ou mais. Exato. Eu arrisco dizer que tem aquela história, né? Um bom filme pode ficar excelente com uma boa dublagem. Um filme ruim pode melhorar um pouco com uma boa dublagem. Agora, quando é ruim os dois, você afunda a Nossa, obra. tem dublagem que acaba com a obra. Que acaba com a obra. E não né? são raras, né? Pois, infelizmente. Não são raras, né? Não são raras. E por isso que eu acho que... Sempre a gente cai nesse assunto de inteligência artificial. Por isso que ela é muito perigosa. Porque durante um bom tempo... muitas pessoas foram alimentadas com uma dublagem que não era tão boa. E essa dublagem não tão boa passou a ser, para algumas pessoas, meio que um padrão. E a inteligência artificial hoje faz uma dublagem ruim, ok. Mas ela tá quase dentro desse não tão bom que é o padrão, que Exato. foi padrão. Né? Mas daí o que acontece? Eu ia percebendo que eu tinha mais coisas a dizer do que o que a minha voz podia expressar dentro desses produtos, né? E aí eu faço muita voz original, e eu falava, nossa, mas a voz original eu consigo me expressar um pouco mais. Mas ainda você tem a limitação do produto, o texto já está pronto, tem um diretor que já tem uma ideia de como você vai fazer, e você vai concretizar aquela ideia daquele jeito, né? Você não consegue sair. Você não sabe como o animador vai animar aquela imagem. Você não sabe como o animador vai animar, que é uma loucura. Inclusive, você Muito vê maluco. o desenho pronto depois, é sempre enlouquecedor. Só para fazer um pequeno adendo para o povo em casa. Na dublagem, a gente dubla o que já está realizado. Na voz original, você faz do zero. E aí o animador anima a tua interpretação. Então não é dublagem, é interpretação do zero. Primeiro você faz a voz e eles fazem a animação em cima da voz. Exatamente. E falei, puxa, mas eu tenho gostado de fazer voz original também, eu tenho a sensação de que eu consigo me expressar um pouco mais, mas ainda não é esse lugar. Eu quero falar o que eu penso mesmo, assim, né? O que me vem à cabeça. E aí, conversando com você nesse dia, lá naquele restaurante, comendo um risoto, e você o que mesmo? Uma massa. Uma massa. Falei, a gente precisa falar mais, a gente precisa aparecer na questão midiática mesmo. Porque senão ninguém nos ouve. Porque a arte hoje, ela é midiática. Lembra que eu falei isso pra você? Isso. E ela é conectável. As pessoas sabem quem é o Sasuke. Mas as pessoas não sabem quem é o cara que dá a voz pro Sasuke. Exatamente. E de repente o cara que dá a voz pro Sasuke é um artista incrível que elas estão deixando de conhecer. A gente tá nessa nossa conversa, a gente concluiu que precisava colocar um rosto nas nossas vozes. Exatamente. E aí a gente falou, vamos fazer um podcast. Ficou guardado, a gente esperou um tempo. Aí passaram-se algumas semanas. Não sei que dia que foi, uma quarta-feira, eu falei assim, Fábio, vamos fazer o podcast sábado. Você me ligou assim, Fábio, então, já consegui o estúdio, vai ser no sábado, Não,
já era domingo. Não, você não, falou, vai ser no sábado, dia tal. Eu falei, cara, eu não consigo. E aí você falou, então a gente vai fazer no domingo em dezembro. Eu não lembro. Foi num domingo em dezembro. Acho que foi domingo já? Não, acho que foi sábado. Primeiro entrou sábado. Então, acho que na primeira vez que você falou, era pra ser durante a semana. E eu lembro que a primeira resposta que eu tive... Cara, mas eu não consigo Acho que era dia. isso. Foi durante a semana, porque tava E aí- dezembro já. Isso, aí E daí mudou a gente pra passou sábado. pro sábado. Isso, Foi exatamente acho que é isso. isso. Então, na verdade, tudo isso tem muita pretensão. E a nossa pretensão é exatamente falar o que a gente tem pra falar e dividir com vocês assim. Só que o que é sem pretensão? Sem pretensão é porque a gente definiu que ia ser esse sábado, a gente não preparou pauta, a gente não preparou logo, a gente não preparou nada, a gente veio aqui no Doom Studios, que é onde a gente faz, a gente sentou aqui nessa mesa, deu play na transmissão, deu rec, é que não é nem rec, ao vivo não é rec, não né? tinha, ele deu Deu ok. Deu ok na transmissão e a gente entrou no ar sem pretensão do que falar ali, mas com a pretensão de falar. Uhum. Né? E a gente já tá em qual episódio? A gente o tá no quinto? episódio 1, É o quinto? 2, 3, Esse 4, quinto. É o quinto episódio. Quinto episódio, continuamos sem pauta, Sem pauta. sem pré-produção. Nus. A gente Vindo senta falar, e conversa com as pessoas que Exato. topam vir conversar com a gente. Muitas vezes vira uma entrevista, outras vezes não. Vira mais uma conversa. E por que é sobre tudo ou nada que eu escrevi lá na bio? Uma conversa sobre tudo ou nada. Porque a gente acaba falando muito sobre dublagem, porque a nossa vida profissional é Sim. a dublagem, né? Então a gente vive dublagem. Então não tem como fugir desse assunto. Mas não é sobre dublagem, né? É sobre. É sobre ser. É sobre É estar sobre aqui. estar em um lugar e, de repente, pensar em estar em outro. É sobre o que eu falei semana passada. Estar significa se posicionar, estar de pé pro mundo, né? Isso. É sobre estar. Sobre estar. Exato. Aí, sem pretensão, é sobre estar. Muito bom. Nossa, com essa abertura incrível, justificando por que nós somos o podcast sem pretensão. Dá vontade de encerrar o programa. Incrível, não? Acabou, gente. Acabou, obrigado. Não, na verdade, quando a gente teve essa conversa, eu entendi a tua aflição naquele momento. E eu digo aflição mesmo porque é aflitivo você entender que você pode oferecer mais e você não enxergar um lugar onde você possa oferecer esse mais ou se completar mais. E eu lembro que a minha aflição era... eu tenho uma carreira que já se estende por alguns anos, né? Mais de 30 anos de carreira. E eu sempre fiz bastante publicidade no início. Depois eu fiz bastante televisão, fiz bastante teatro, fiz 2 trabalhos no cinema como ator. E uma vez que a dublagem começou a ocupar um espaço na minha vida muito grande, eu parei de dirigir programa de televisão, eu parei de dirigir publicidade, eu parei de trabalhar como ator, parei de fazer teatro, parei de me envolver nessas coisas, porque a dublagem ela veio galopante. E quando eu vi, eu estava dedicando 100% da minha agenda para a dublagem. E eu não vejo isso com maus olhos, mas eu vejo isso como algo que me limita como artista, né? Porque a dublagem é incrível, a gente pode se emocionar com uma grande interpretação na tela e você buscar aquilo. É um trabalho que é de pesquisa e busca e é imediato, instantâneo. A gente não tem uma pré-produção na dublagem. Você entra no estúdio e você fala, cara, esse ator se preparou 2 anos para fazer esse personagem. E eu tenho que fazer agora em 2 horas. 3 horas, 4 horas, depende do tamanho da sua escala. Então, o nível o quanto os nossos sentidos devem estar aguçados para a gente conseguir entregar um trabalho muito bom é absurdo, né? E isso tudo para dizer o quê? Que se eu quisesse, eu viveria muito bem somente dublando. Mas alguma coisa começou a me cutucar, que eu preciso voltar a fazer outras coisas. E eu preciso falar sobre essas coisas, sobre essas possibilidades, sobre qual o papel que eu quero exercer. Será que é só esse do ator que está dublando? Ou pode ser outros papéis do ator que está no teatro de novo, que está na TV de novo? Né? Então,
o primeiro passo para buscar algo é eu entender essa necessidade e falar sobre ela. Então, sem pretensão nenhuma, eu falei, Kumodi, eu acho que esse podcast que vai te satisfazer também vai me satisfazer. Então, vamos sim fazer um podcast juntos. E a gente não tinha nome, né? O nome surgiu aqui no dia da primeira gravação. Tinha hora, na verdade, a gente começou com outro nome, que era Diz Aí. Diz aí. Diz aí, podcast. E daí mudou na hora. Foi mudando. A gente colocou... O tema do primeiro Diz Aí era Sem Pretensão e o podcast virou Sem Pretensão. Ah, é verdade. É verdade. É verdade. Era o primeiro Diz Aí era Sem Pretensão. E aí virou uma grande sem pretensão, com pretensão. Com pretensão, sem pretensão. Me fala, Kumodi, qual foi a última obra, seja ela do teatro, da literatura, da escultura, qual a última obra artística que você assistiu que teve algum tipo de impacto em você? A última vez que a gente falou sobre isso foi o Parasita, né? E o filme Belas Criaturas. Pobres Criaturas. Pobres Criaturas, que você não podia falar ainda. Pra mim, o Pobres Criaturas é um grande filme que há algum tempo eu não assistia. Tá? A gente já tinha falado no outro podcast que tem dois tipos de filme. Um que entretém. E entreter significa dispersar, né? Então, é uma hora que você dispersa, relaxa ali na frente. E um outro que te engaja, né? Que te faz refletir, né? Uhum. Pobres Criaturas é da segunda categoria. Não é entretenimento. Pobres Criaturas é reflexão pesadíssima, inclusive. Muito pesada. É um filme um pouco estranho, assim. Pra quem olhar pro filme assim, pode achar um pouco estranho, esteticamente estranho. Uhum. A temática tem uma abordagem estranha, porque é um filme surrealista. Inclusive, tem referência, assim, direta a Buñuel, que é um cineasta surrealista, né? Procure aí, O Cão Andaluz. É curtinho, acho que tem disponível no YouTube. Com certeza tem no YouTube. Que, inclusive, o Buñuel faz O Cão Andaluz com o Salvador Dalí. Isso. E tem a cena super famosa do Cão Andaluz, que ele vem com uma lâmina e corta o olho, né? E aí existe todo um boato, nem sei se é verdade, acho que nem é, na verdade, não sei. Que uma grávida estava no cinema e viu essa cena, abortou. Você já escutou essa história? Sim, sim. Enfim. E no Pobres Criaturas você tem uma sequência de uns... Eu vou falar, né? Porque também não tem ponto narrativo. Gente, não é spoiler, tá? Ela pega uns cadáveres que estão ali e ela pega uma caneta, sei lá, um negócio assim, perfurante, e começa a furar o olho desse cadáver. E ali, pra mim, é a conexão direta. Pra mim, é tá falando, olá, Buñuel, estou... Uma homenagem, uma Exatamente, referência. Não é o mesmo plano, do mesmo jeito. Mas quando você vê o filme, você tem essa estranheza e você já reconhece que ele é um filme surrealista. E aí, na hora que ele coloca essa referência, eu falei, tá dizendo oi pro Buñuel aí, né? Mas assim, além disso, o Pobres Criaturas me deixou fritando o cérebro. Porque Pobres Criaturas fala sobre... É uma coisa que eu sempre volto com esse tema de recorrência, que é uma coisa que eu sempre observo, que é a questão da cultura como uma segunda realidade nossa. A nossa primeira realidade é o nosso corpo, nosso biológico, e a segunda realidade é a cultura, que é uma realidade criada e imaginada pela gente e que ganha contorno de realidade porque a gente imagina e faz com que ela exista coletivamente, né? Então, a gente cria códigos que todos passam a respeitar e isso Tanto vira é que cada país, cada grupo tem a sua cultura. E existe um tipo de um código meio geral, assim, que tem a ver com a humanidade enquanto raça mesmo que criou, né? E aí tem todas umas teorias sobre imaginário coletivo, que se contamina, não vem ao caso, né? Mas assim, o Pobres Criaturas, pra mim, vem falar sobre isso. Vem falar sobre a loucura que é essa segunda realidade que é a cultura e vem questionar o código cultural como código. Então, assim, muita gente entrou na pira e eu acho que é muito válido. Na verdade, eu acho que também é sobre isso esse filme. Esse filme fala sobre a mulher que é subjugada, sobre empoderamento feminino, porque a gente tem uma personagem central que é uma mulher e tal. Mas, assim, eu acho que antes dessa conversa, essa mulher nesse filme, eu não quero ficar dando spoiler, mas essa mulher nesse filme, ela tem o código cultural dela zerado. Então, ela recomeça. Ela, já adulta, ela recomeça a vida. Ela é reinserida, então.
O começo do filme, que já deve ter em toda a sinopse, é o seguinte. Uma mulher morre e um cara, que é um tipo de um demiurgo, inclusive, ele tem umas feições meio do Frankenstein, assim, tá? Ele pega esse corpo recém-morto e que ainda não tinha desligado as atividades elétricas do corpo. Daí o filme vai inventar a história dele lá. E esse corpo estava gestando, tá? A mulher morre, o bebê ainda está O bebê vivo. morreria de qualquer maneira. Ele retira o feto, que não teria como sobreviver, arranca o cérebro do feto e insere no corpo da mulher, na cabeça da mulher. E essa mulher é o bebê Adulto. e a mulher ao mesmo tempo. Adulto, porque é a mulher com corpo de adulto, mas com cérebro de bebê. Ela é a mãe e o filho simultaneamente. Meu Deus. Tá? E aí ela aprende a falar, a andar um pouco mais rapidamente do que se fosse um bebê, porque já existe a memória muscular e corporal dessa mulher. E aí existe um confronto dessa mulher com a sociedade, que existe todo um código cultural. Essa mulher é uma adulta já, mas que ela não aprendeu o código cultural. Então o filme vem questionar sobre isso. O absurdo que é o código cultural que a gente inventou. Então ele vem trazendo algumas coisas assim, ele vem questionar o sexo, ele vem questionar o amor. Então assim, biologicamente, quanto primeira realidade, a gente precisa ter sexo. Mas todo o resto da construção... A romantização do sexo é o cultural. código. É um código cultural. E essa mulher não tem esse código. Como é que ela vai se desenvolver nessa sociedade? Ela tem uma passagem lá no começo que ela quer transar. E ela fala agora, ela fala assim umas coisas meio pra gente que tá dentro do código, fala que grotesco. Mas pra ela o grotesco é o código. Porque é um cerceador dela, né? E o código é um paradigma. Assim, pra gente é estranho pensar diferente, mas porque a gente começa a nossa ideia a partir... A gente começa... Hoje, tudo que a gente olha é a partir desse primeiro pilar, desse paradigma que é a cultura. É difícil entender as coisas que não seguem o código cultural. É um absurdo. O próprio sexo é um absurdo, porque a gente transformou ele em profano. A gente não, né? A religião. A cultura. A cultura transformou o sexo em profano, né? E não numa coisa natural. E sendo que, na verdade, primeiro tem o sexo e depois tem a cultura. Não existiria cultura sem... Se as pessoas não fizerem sexo, não tem gente para criar cultura. Exatamente. E aí que é o louco, assim, a cultura ela vai se hipercomplexificando num nível, a própria cultura, que ela tenta eliminar o biológico. Ela tenta apagar o biológico cada vez um pouco mais. Por exemplo, o sexo. O biológico que você diz é a necessidade, as necessidades as necessidades biológicas. Por exemplo, o sexo. Por exemplo, ela te doutrina em como comer. O que comer, como comer, o que vestir, o que não vestir. Tudo. Então como andar. Ela vai te eliminando, de alguma maneira, a sua necessidade física, corpórea, que é da sua primeira realidade. Vai dizendo cada vez que não precisa. Você vai se violentando, porque você precisa sim. Porque o seu corpo precisa. Então a cultura exerce violência no corpo. Ela transforma os nossos corpos, inclusive. Sim. Né? Por exemplo, Sim. o jeito que você... Qual que é o padrão da beleza? Sim. Quantas plásticas você faz? Como você se veste? Quantas tatuagens, quantos piercings, quantas... Né? Então ela vai deformando o corpo, de alguma maneira, a cultura, né? Ou reformando, né? Ou reformando. De alguma maneira ela vai... E esse é o papel do demiurgo que vem nesse lugar, assim, né? O demiurgo é aquele que trouxe a vida de novo, esse pai, né? É o Victor Frankenstein. Exato. Então, assim, a humanidade é quem criou a cultura. Olha aqui, olha o rolê da metáfora, né? Então, ali tem um pai que criou aquela menina, aquela mulher com a cabeça com o cérebro do feto, né? Aquela mulher, o pai criou ali. Mas quem criou a cultura foi a humanidade. Mas a humanidade só existe se tiver corpo. Então, também tem uma teoria, assim, tudo isso que eu estou trazendo é uma teoria da comunicação, inclusive, sobre essas realidades, tá? Quem criou
quem criou a cultura foi o corpo. Então, se não tem corpo, não tem cultura. Mas a cultura tenta tampar o corpo um pouco mais e se descolar desse corpo. E aí entra nessa questão da inteligência artificial. A cultura, ela parece, ao longo dos anos, se você vai traçando um gráfico de elementos, as pistas que nos dão, é que a cultura tem pretendido eliminar a humanidade um pouco mais. Hoje, sim. Mas um pouco desde sempre, assim, porque você vai eliminando o corpo cada vez mais, até que um momento você não precisa mais do corpo. Porque agora você tem uma tecnologia que ela pensa por você, o corpo não precisa existir. É uma necessidade de uma asepsia, assim, do próprio corpo. Só que, gente, entenda, assim, não existe humanidade sem corpo. Então, como que você descola completamente e agora não precisa desses corpos? A cultura não existe sem corpo. A utopia de fim, parece que a finalidade, né, o telos que eles falam, né, a finalidade da inteligência artificial, ou seja, da cultura para onde está caminhando, é a não necessidade da humanidade. Quanto mais não necessária a humanidade for, mais aprimorado estará o nosso código cultural. Olha só, encaixado nisso que você está falando, tem um movimento Dublagem Viva. E eu tô lá junto deles na fundação e tudo mais. E tem um manifesto que está lá no site até do Dublagem Viva. E olha o que eu escrevi. O ser humano sempre deixa a marca de seu grupo nas coisas que toca. E baseado nessa lógica, a gente pode concluir que o ser humano produz e transmite cultura, define o que é arte, a gente volta para o início da conversa, e nesse processo aponta valores que moldam a sociedade, e a sua arte presente é um reflexo do passado que pode ou não indicar ou projetar futuros. Ou seja, nós criamos e recriamos para o mundo a partir de uma vivência histórica, no caso brasileira, e a partir de uma materialidade, no caso brasileira. E conecta absolutamente em tudo isso que você falou. Não, total. E esse que é o grande lance, assim. A gente parece que está chegando num lugar e existe uma histeria, não só da dublagem, assim, de todos os setores, de que a humanidade não é mais necessária. Uhum. Que os robôs vão dominar. A humanidade não é mais necessária para quem? Para a humanidade. É maravilhoso, né? A não humanidade para a humanidade, parece que é a busca. A gente vai chegar no lugar da não humanidade para a humanidade. Uhum. Né? E olha que louco isso. A gente teve alguns comentários de hate no nosso, em alguns vídeos nossos. E tudo bem, continuem odiando. A gente não tem nenhum tipo de restrição. Odeiem. É ótimo. Você bota pra fora essa sua raiva aí. Não machuca ninguém. Não tem problema. E alguns deles falavam assim, não vejo a hora da inteligência artificial chegar e acabar com a dublagem. E aí eu me pergunto, o que essa pessoa que deve morar no porão da casa da mãe dela, né, ter 16 anos e devia estar comendo um miojo ali na hora, deve ter pensado, vou escrever isso. Será que as pessoas estão pensando, Kumodi, que a necessidade de um artifício que pode eliminar a humanidade, né, dentro dessa criação histérica coletiva? Porque não tem como eliminar a humanidade é impossível. Mas será que elas estão percebendo que elas estão comprando uma briga que elas nunca quiseram comprar? Será que esse nível de manipulação é perceptível? Não, porque você vai ter na sua casa uma inteligência artificial que vai te dizer quando o seu banheiro está sujo. Você não é mais capaz de dizer quando o seu banheiro está sujo, né? Você vai ter uma geladeira que vai dizer quando o iogurte vai vencer. Amigo, a hora que você abrir e ele tiver uma comunidade de fungos morando lá dentro, você vai perceber. Qual é essa necessidade que está sendo vendida pra gente? Será que ela é pertinente mesmo? A gente precisa desse tipo de coisa? É a necessidade... Oh, que loucura. É a necessidade de não existir para si mesmo. Olha que desconexão bizarra. Exatamente, porque parece que é perfeito um mundo onde você não precisa existir para si mesmo. Onde você não precisa pensar sobre o que você quer. Onde você não precisa pensar sobre o que você quer. Alguém traz para você. Mas isso tem muito a ver com o momento em que a gente vive.
e com as imagens que a gente consome, né? Uhum. Em algum momento a gente vai se transformando nessas imagens, né? A gente vai sendo engolido por essas imagens e E a virando gente não cada tem vez mais elas. E sem um pouco de sensibilidade, a gente faz isso e acha bom. Acha bom. É o momento onde a gente entra num automatismo do pensamento. Ou seja, alguém fala pra gente que é a cultura, Uhum. que é essa cultura hipercomplexificada, que vai tirando cada vez mais a sua existência E substituindo por código. por códigos. E códigos são calculáveis. Tá? Então, daí surge toda a ciência, muita ciência comportamentalista, né? Que vem e fala assim, você está pensando assim, você está pensando... Que vem te dizer o que você está pensando e o que você está sentindo, e como você deve pensar e como você deve sentir, como deve ser um roteiro de cinema. Ele calcula, aqui tem que ter um clímax, aqui tem que ter não sei o quê, o personagem tem que ser assim. Uma história é uma fórmula. Não é uma E fórmula. não é. Porque a vida não é uma fórmula. Porque eu não sou uma fórmula. As pessoas acham que sabem o que eu estou sentindo, nem eu sei o que eu estou sentindo. Eu sei muito bem o que é ter um filho. Não, você não sabe. Sabe por quê? Porque o teu filho é o teu e o meu é o meu. E entra nesse lugar, porque são os lugares... É o lugar onde a cultura enquanto código, ela vai se hipercomplexificando e ela vai tampando o nosso corpo como existência. Ela vai enterrando a gente. E a gente vai sumindo. Um pouquinho mais. Morrendo simbolicamente dentro do universo simbólico da cultura. Porque a cultura é um símbolo. Só que ela foi se hipercomplexificando e tentando virar um símbolo matematizado. Por conta dessa conexão com... A necessidade da conexão com o digital. Por isso que eu acho que hoje, artisticamente falando, pra mim, uma volta ao teatro é uma volta necessária. É uma volta ao olhar, né? Porque é uma volta ao enxergar um humano passando por um processo humano. Seja ele bom ou ruim. Muita gente vai falar, nossa, pobres criaturas, que horror. Um feto, uma mãe, sexo e não sei... Muita gente vai pensar assim. E ok, você pode pensar assim, não tem nenhum problema. Agora, o grande lance é... Você já parou para tentar enxergar o que é ser humano hoje? A gente está conversando aqui, e muita gente está em casa numa plataforma, que é um quadradinho, que é um espelho da sociedade, é um espelho do que você vive, mas também é um espelho falso, porque a imagem que você está projetando de volta não é a imagem que você é de verdade. E é um espelho invertido. Porque ele não reflete o que você. Ele passa a fazer com que você reflita o espelho. Você é o espelho do espelho. Você, na frente da tela, a tela não te reflete, porque ela te ignora. Ela faz com que você reflita a tela. Porque ela tenta encaixar... Você instintivamente tenta se encaixar em algo que é o que a tela quer mostrar. Estamos quebrados. O ser humano falhou, né? Enquanto sociedade, enquanto espécie. Eu não sei se é o ser humano, eu acho que podia ter um monte de lêmure por aí, ia ser mais legal, bicho. Eu acho que essa ideia da cultura que foi levando para esse lugar, assim, sabe? Que exatamente é uma tentativa de eliminar a humanidade da humanidade. Como iremos eliminar a humanidade da humanidade? E como refletir? Como fazer a pessoa refletir sobre isso? É muito delicado também. Por isso que eu acho que esse filme, Pobres Criaturas, ele é um filme necessário. Porque poucas pessoas talvez vão pensar por esse viés que eu pensei, né? Cada um vai... Claro que eu pensei nisso porque eu vinha estudando essa teoria há muito tempo e encaixei ali, pra mim fez sentido. Por acaso né? Você é um estudioso da semiótica, né? Mas assim, é um filme necessário porque se isso te incomodar nesse lugar de você questionar o código cultural, se no segundo passo você entender o que é esse código cultural, a gente acha uma brecha para repensar o código cultural. A gente só repensa o código quando a gente deixa de automatizá-lo. Porque a gente fica automatizado pelos códigos culturais o tempo todo. Porque Sim. A gente é impelido a isso. E pais reproduzem... Pais têm um comportamento que reproduziram de seus pais e os nossos filhos reproduzem e nós reproduzimos os mesmos porque estamos inseridos nesse código e muitas vezes a gente nem sabe que está fazendo isso. E aí o artista vai chegar e vai falar assim: veja o código em que você está vivendo e ache as brechas para reformulá-lo. Porque o artista é o pontífice entre o imaginário e a concretude. Então ele vai beber lá no imaginário e vai trazer para a concretude essa reflexão.
o imaginário é a fonte de todas as criações do código cultural, é o alimento e é o próprio código cultural. E é o que mais nos Engessado. faz humanos. Exato. Não, e engessado também, porque o próprio código cultural, por exemplo, esse código cultural que está levando para essa asepsia da humanidade é um imaginário. É um imaginário que concretizou-se tão bem, tão fechado, porque eles são fechados. São sistemas de pensamento fechados. Uhum. Só que a gente tem que entender que é um sistema. E os outros? Os sistemas de pensamento, eles têm uma característica, muitas vezes, de terem pouca porosidade. Eles são muito fechados dentro deles. E o artista, o que ele tem que fazer? Furar o sistema de pensamento. Transformar isso em algo permeável. Exatamente. Então, a gente precisa entender... a gente tem o tempo todo questionar de novo o código que a gente está vivendo, furar isso e pensar como poderia ser diferente. Até aquele que está dando certo, porque aparentemente pode estar dando certo. E às vezes não está. Uhum. Pode parecer que a gente está falando de uma coisa absurdamente distante da realidade de quem está, de repente, agora no busão, ouvindo o podcast, assistindo a gente no YouTube, indo para o trampo. Mas não tá. Não tá distante de você. Porque isso tudo que a gente está falando, onde se encaixa o sexismo, se encaixa o machismo, ou o racismo, ou a xenofobia. Tudo isso são códigos, né? Que são culturais, gente. Infelizmente, o Brasil tem essa realidade. E todos os povos têm essas realidades. E existem códigos que são... que destroem, que visam destruir, eliminar o outro. E tem códigos que edificam. E tem códigos que visam a edificação. Então, você tem que saber lidar com esses códigos. Então, assim, você entender o que é uma pessoa... sei lá, um cara que mora na rua. Esse cara também está sujeito a esses códigos culturais. E ele é, provavelmente, quem mais sofre com esses códigos, porque ele não se encaixa da forma que as pessoas querem que ele se encaixe dentro da sociedade. Né? E a pessoa está na rua pelo motivo que for. Eu não estou aqui, né, querendo dizer por quê. Se é droga, se é maluco, sei lá. A pessoa vive fora do código. E ela não é entendida. E esses códigos, eles edificam porque eles constroem a noção de comunidade. Uhum. Eles são comuns a um determinado grupo de pessoas, né? E essas comunidades, que é exatamente a articulação social que a gente vive, que fez com que a humanidade sobrevivesse até hoje, ao longo do tempo. Porque o homem, enquanto espécie, é muito frágil. Vem um elefante, pisa na nossa cabeça, morreu. Só que na hora que ele se articula socialmente em grupos, e a gente se articula em grupos de milhões, é muito parecido com os insetos, e somente parecido com os insetos. Nenhum outro mamífero se articula desse jeito, como a humanidade. A gente se articula como os insetos, né? E os insetos também são muito frágeis. Como que eles sobrevivem? Né? Porque eles se articulam como comunidades gigantescas, né? Exatamente. E aí essa cultura ela edifica nesse lugar porque ela faz com que a gente sobreviva num ambiente inóspito para a humanidade enquanto espécie, né? E ela também, por exemplo, essa coisa da xenofobia que você falou, né? Isso é muito importante. É até interessante tentar observar de onde vem a xenofobia, assim, pensando nisso que eu falei. É a primeira ou é a segunda realidade, né? Aparentemente, a xenofobia é da primeira realidade. Porque o corpo, ele vai sempre tentar eliminar o diferente que ameaça a existência dele. Então, eu tô aqui confortável, surgiu uma pessoa diferente, opa, eu não sei quem ela é, o que ela pensa, ela pode me eliminar para sobreviver. Ela não se encaixa no código que eu estou habituado, eu quero ela para lá, ou eliminada. Exatamente. E aí, olha só, esse é o lugar, então, enquanto sobrevivência, porque a primeira realidade é o corpo e seus mecanismos de sobrevivência. Tá? Então, aparentemente, na primeira realidade, olha como que também é muito rudimentar, é muito primitivo. A xenofobia é uma questão muito primitiva pra gente, porque ela reconecta com o corpo e com essa coisa muito primitiva de achar que ele vai morrer. E hoje, com a articulação social que a gente tem, a gente não precisa mais disso. E daí a cultura vem e tenta criar um código que fala, opa, olha, isso é xenofobia, não vamos praticá-la porque isso é errado.
Então a cultura é importante também, a gente não pode demonizar a cultura. Não, porque a cultura constrói códigos, Tudo. sejam eles para destruir ou para edificar. E a Isso já gente só ficou tá claro. vivo aqui por causa dos códigos culturais. Exato. Só que a gente tem que questionar os códigos o tempo todo. É porque senão a gente vai viver dentro de um padrão, de um formato. Não, e o código tentando eliminar a própria humanidade dentro desse lugar. Esse Sim, código que a gente está vivendo agora. Agora ele quer eliminar, exatamente. Ele quer transformar a humanidade em algo inferior. Você não precisa sequer pensar. Como que um código vai ser superior à própria humanidade? Esse questionamento ele é muito válido, é muito pertinente, mas a gente está vivendo essa possibilidade, né? Aparentemente sim. Mas não existe cultura sem corpo. Existe corpo sem cultura. E eu acho que vai além até, Comode. Não existe, e dentro do universo da cultura, a gente tem que pensar que o capitalismo O capitalismo é um código. é um código cultural, não existe, e é o código cultural que domina a nossa espécie já tem algum tempo, dentro do capitalismo, para esse código que é tão poderoso continuar existindo, você precisa de alguns elementos. O produtor e o consumidor. Em tese, se você elimina um desses elementos, o código capitalismo para de funcionar corretamente. Só que tem uma coisa no meio entre o produtor e o consumidor, que é o realizador. Porque o realizador, ele faz um segundo papel, o de consumidor também. Então, por exemplo, se eu não trabalho, eu não ganho dinheiro. Se eu não ganho dinheiro, eu não compro comida. Se eu não compro comida, a loja que vende comida não vende. Se a loja não vende, as pessoas que vivem daquilo ali não trabalham. Se as pessoas que vivem daquilo ali não trabalham, o cara que produz o alimento não vende. Se o cara que produz o alimento não vende, você entende que a cadeia ela é interminável. Então, assim, para a própria indústria continuar existindo, ela precisa de consumidores. Então, nós não podemos ser, assim, diretamente eliminados, porque para a indústria é importante que o Fábio continue consumidor e o Comode continue consumidor. É importante para a indústria que nós nunca sejamos produtores, empresários, entendeu? Para sermos donos eles querem continuar sendo pouquíssimos, que detêm muito poder e que tenham... Eu não sei qual que era a última medição que foi feita. Eles mensuraram que acho que era 25% da população possui mais dinheiro. Eu não sei qual era exatamente a conta. Mas tem poucos ricos e muitos pobres. Exatamente, é isso. Por essência, é isso. Então, assim, dentro deste universo todo, o capitalismo, que é um código cultural super atual, vivo e poderoso, para ele continuar sendo capitalismo, ele precisa de nós consumidores. A inteligência artificial pode eliminar boa parte dos consumidores. Portanto, ela talvez não seja tão boa para o próprio capitalismo. E a gente não pode deixar de pensar nisso. É porque a lógica do capitalismo é captar, acumular. Acúmulo, é só isso. A lógica do capitalismo é o do acúmulo. E não é um acúmulo coletivo. Não. É E toda a lógica de acúmulo, que é o princípio do equilíbrio, né? Toda a lógica de acúmulo também traz consigo uma lógica de desperdício. E de autodestruição. Assista Acumuladores. Acho que é do Discovery. É um programa que as pessoas ficam comprando e guardando e juntando. E no final, sempre vira um lixo. Um lixo. É a Sempre lógica vira do lixo. É isso. Exatamente. Porque, assim, a gente acumula essa coisa virtual que é o dinheiro. É virtual porque ele só se atualiza e vira verdade quando você compra uma coisa real. Enquanto você não tem o produto que você comprou com o dinheiro, ele é virtual. O dinheiro é virtual. Ninguém que tem 100 reais tem 100 reais. Não. Você tem um código que diz que aquilo vale 100 reais. E daí ele se atualiza e vira verdade quando eu compro essa caneca com esses 100 reais. Isso. Né? Cara, pra Dedéu essa caneca. Caneca sem pretensão. E aí... E o dinheiro, ele traz essa questão, né? Você acumula... E aí o que você faz com tanto dinheiro acumulado? Desperdiça tudo de uma vez. Exato. Faz uma grande viagem, um grande desperdício que traz um signo que mostra, que simboliza para a pessoa que está de fora vendo que você pode jogar dinheiro fora. O capitalismo, ele traz um signo de poder
para aquele que consegue jogar mais dinheiro fora. Então, quem tem mais poder que você fala, nossa, como ele tem poder? É aquele que consegue jogar no lixo mais dinheiro em menos tempo. É o cara que quer ir passear no espaço. É o cara que quer ir ver o Titanic de perto. Ele acumula para jogar no lixo. Pra jogar fora. Porque não faz sentido. E se você tentar entender a questão da cultura e do corpo, e se você pensar que o corpo não necessita, você está fazendo isso por conta, você está trabalhando para o código cultural, você acumulou dinheiro por 5 anos para fazer uma grande viagem de 5 dias para mostrar que você pôde fazer, você acha que está fazendo para ganhar aquelas experiências, mas no fundo você está trabalhando para um código cultural, que é de mostrar que você teve aquelas experiências, de passar pelas experiências que o código inventou, de comer naquele lugar, de comprar aquela roupa, de tirar foto naquele espaço. Porque o código determina que quando você está socialmente com seus colegas, seus pares, você fala assim, não, teve essa vez que eu fui para Hungria, que eu fui para... E no fundo você está falando, teve essa vez que eu joguei todo esse dinheiro no lixo de uma vez e eu pude fazer isso. Exatamente, porque o capital que A tem, não é o mesmo capital que B tem. E para B, que precisa ralar e ouvir o telefone tocando... Nossa, essa é minha mãe. Mãe, depois eu te ligo. Não, fala com a sua mãe. Para B, que precisa ralar para poder pagar as contas, verá viajando e tendo essa... Gente, se eu tivesse esse dinheiro, eu ia cuidar da minha vida, pagar minhas contas. Eu não ia ficar rasgando dinheiro por aí. Jogando porque no lixo. O rasgar dinheiro de um é o viver de outro. E olha que louco assim, né? Teve um pesquisador aí que foi tentar entender essa questão do dinheiro. Uhum. E essa questão desse desperdício de uma vez do dinheiro também, né? Uhum. E ele vai pegar umas tribos que existiam que faziam um negócio que é chamado de potlatch. Não sei o que é. Então, assim, começa assim. É muito interessante, tá? Eles fazem uma grande... São 2 tribos, digamos, tá? Aí essa daqui planta milho e essa aqui planta maçã, sei lá, tá? Essa aqui fica o ano inteiro cultivando milho, guarda milho, guarda milho, guarda milho. E aí, chega no dia X, ela faz a festa do milho. Uhum. E chama a tribo vizinha. Ficou o ano inteiro acumulando milho. Chama a tribo vizinha e em uma única noite... Não consome, né? Faz todo esse milho, joga fora porque não consegue consumir. E fala, olha quanto milho eu posso jogar fora. Convida essa tribo vizinha para ver o quanto de milho que ela pode jogar fora. Aí essa tribo vai fazer a festa da maçã daqui a pouco. E ela quer mostrar que ela conseguiu acumular mais maçã do que a outra tribo conseguiu acumular de milho. Uhum. E aí isso vai ganhando outros contornos, vai se hipercomplexificando. E aí começa assim, olha, agora no meio da minha festa do milho, eu vou sacrificar 5 escravos. Plá, olha, eu posso matar 5 escravos, que não faz falta para minha tribo. Aí a outra vai lá e fala, então eu vou mostrar agora na minha festa da maçã o sacrifício de 15 escravos. E eu de 50, e eu de 100. E uma hora não tem mais tribo de um lado nem do outro. É a lógica da guerra. A gente acha que na guerra vence quem mata mais o outro. Quando na verdade vence quem tem mais dos seus para mandar para morrer lá naquele espaço. Olha, eu sou o país X. Posso mandar um exército de 1 milhão para morrer que meu país continua em pé. Uhum. Quantos dos seus você pode matar? Não tem a ver com matar o outro. Tem a ver com sacrificar os seus. Eu posso sacrificar do meu e mostrar para você que eu posso jogar fora. É a lógica do acúmulo e do desperdício. Só que de vidas. Olha só. E hoje a gente vive uma realidade, infelizmente, com guerra. Né? A gente tem a guerra aí na Ucrânia, que já se estende. A gente tem agora essa bagunça que está acontecendo, né? Gaza, Israel. É muito triste, né? Nossa, horrível. Horrível isso. É horrível. A gente acha que tá indo lá para matar o outro. Na verdade... Não, você está sendo mandado para morrer. Para morrer. Você está sendo desperdiçado.
para poder mostrar que não faz diferença. Não faz diferença. Ai, que dor, mano, que horror. Horrível, né? Mais uma vez, segunda vez que eu falo isso, a sociedade falhou, né? A humanidade falhou enquanto sociedade. Acho que a gente tá falhando o tempo inteiro, né? E se a gente não requestionar tudo isso e tentar entender a lógica disso. Esse é o lugar. A gente só vai questionar se a gente tentar entender qual é o código. Por que o código é assim? Por isso vale a pena você questionar esses códigos, por isso que vale a pena questionar os códigos, por menores que eles sejam. Né? Por mais ridículos que eles possam soar. Porque quando você questiona, você continua enxergando os códigos. E uma vez que você os enxerga, você cria a prática de enxergá-los, você pode questioná-los com maior pertinência, com maior compreensão do todo. E só que o grande lance é que quando a gente fica automatizado dentro do código, né, a gente não pensa mais. Né? A gente fica só fazendo. Porque a vida é uma grande repetição. Então, a gente está repetindo as mesmas ações o tempo todo. Você está querendo dizer que a gente enxergou o código e resolveu sair dele? Por isso a gente fez um podcast? Sem pretensão, tá vendo só? Que é com pretensão. Que pretencioso, cara. É óbvio que a gente não tá aqui para ensinar nada para ninguém, a gente nunca teve essa pretensão. Você só quer conversar. Exatamente. Só, E se você que tá assistindo falar, meu Deus, quanta groselha, esses caras não falaram nada com nada, escreva aí nos comentários. Escreva nos comentários e faça o seguinte também, se questione. Se coloque nesse lugar. Será que é uma groselha tão grande assim? Porque se for, a gente quer saber qual foi a groselha que a gente falou. Porque se tem uma coisa que eu adoro, é aprender. E exatamente isso, assim, ninguém tem uma visão não existe uma não tem o definitivo. A verdade não existe. O definitivo não existe. A verdade é virtual, porque ela nunca vai se atualizar. Não existe a grande verdade. Não. Né? O código tenta criar verdades. Para ele permanecer. Uhum. Mas não existe verdade. Né? Agora... nesse lugar que a gente fica automatizado, né, e fica fazendo sempre a mesma coisa, também tem esse lance, assim, questionar o porquê que a gente está fazendo a mesma coisa e para que a gente está fazendo a mesma coisa. A gente entrou num lugar da nossa sociedade que a gente tem um fetiche do como. Como é que se faz? Que tem a ver com o cálculo, a fórmula de se fazer. Uhum. Então, todos os cursos ensinam como fazer. Uhum. Poucos cursos ensinam o que é, para que é e por que é assim. Sobretudo, por que é assim. Que interessante. A lógica da inteligência artificial é a lógica do como. Do como, exato. Porque ela calcula como. Quem que vai entender o porquê? Quem consome. Por que eu consumo isso? A inteligência artificial não se autoconsome. Aliás, quando ela começa a se autoconsumir, ela começa a fazer uns absurdos terríveis, né? Então é a gente, né, que vai determinar o porquê que eu estou fazendo isso, eu preciso disso. Né? E é a lógica de a gente entender essa repetição, essa grande repetição da vida, né? Uhum. Como um lugar não dessa automatização. Repetir a mesma coisa não significa automatizar. Repetir significa pedir de novo. Repetirei. Então você pede de novo. Tá? Entender por que você está pedindo de novo isso. E daí, se você entender o porquê de que você está pedindo isso, você vai falar assim, esse é o grande pulo. Você pode repetir o como. Agora, se você entender o porquê que você está fazendo isso e partir dessa repetição a partir do porquê que você está fazendo isso, não necessariamente vai ser como você fez ontem. E novamente é a mágica do teatro, Comode. Porque a gente faz a mesma peça todos os dias, sexta, sábado e domingo. E nunca é a mesma peça. E é a mágica da dublagem. Porque a gente faz dentro de uma interpretação que já existe, em cima de uma imagem que já existe, com um texto que já existe. Uhum. Se você entrar no estúdio tentando entender como você vai fazer essa fala, você vai fazer de um jeito. Se você tentar entender o porquê que você está falando isso, vai ser de outro. E
E por que o Kumode entra e faz aquele personagem de um jeito e o Fábio entra e faz o mesmo personagem de outro jeito, sendo que a interpretação já está estabelecida? Olha que loucura, você troca o dublador, você troca sensibilidade. Você troca sensibilidades. E não que um seja melhor. Não, são maneiras de ver diferentes. Exatamente, são pontos de vista distintos sobre o mesmo assunto, sensibilidades diferentes. Por isso que o teatro é perfeito, gente. Você não mora em São Paulo, mora no interior, mora numa região um pouco mais afastada na sua cidade, não tem um grupo de teatro, não tem um teatro legal. Cara, essa é um exercício que eu acho incrível. Eu já viajei muito pelo Brasil, trabalhando, fazendo várias coisas, e eu sempre falava, tem um grupo de teatro aqui, tem um grupo de teatro aqui, tem um grupo... E em vários lugares não existiam. E eu sempre falei, cria um, forma um, junta um grupo de colegas e pega um texto, domínio público, e leia. Tem todo lugar, tem biblioteca, toda a biblioteca vai ter um cantinho sobre o teatro. Pega lá, leia, forme um grupo. É um exercício incrível. Dentro do repetir, da repetição, do ensaio, da leitura e da apresentação, você descobre tanta coisa tão legal. E talvez, tendo agora essa enxurrada de informação que você jogou na minha cabeça, eu possa até enxergar tudo isso como onde o código da época que o autor escreveu, porque tem essa também. O autor, quando ele registra um texto no papel, ele não registra só a experiência dele. Ele registra o código daquela época. Então, é um registro histórico daquela época. E eu posso tentar entender aquele código. E já cai por terra, né? Porque tem gente que fala assim, isso é atemporal, a gente não pode datar. Tudo está datado. Tudo é temporal. Mas nossa, a gente pega um texto de 1500 e ele consegue ler agora. É porque você lê a partir... Não, e não só porque o código persiste. Você lê a partir do código de hoje. Você reinterpreta. É perfeito, você reinterpreta. Agora também não é só o teatro, né? Tem a ver com tudo que todo mundo faz. Você acorda segunda-feira e você faz a mesma coisa que terça, que quarta, que quinta e que sexta. Você pode enxergar isso como um saco, um automatismo. Porque você está fazendo sempre como a mesma coisa, o mesmo modelo. Mas se você passar a entender o porquê que você está fazendo isso, isso vai ganhar um contorno mágico diferente. Porque no dia seguinte que você for fazer, pensando no porquê, de repente você não faz como você fez ontem. Mas para a mesma finalidade vai funcionar. E aí você criou uma diferença. As diferenças do mundo, elas são criadas nas repetições. Mas são nas repetições a partir do propósito e não do modelo. Dentro da repetição você descobre onde pode existir uma diferença. Muito legal. Muito legal. Cara, eu acho que a gente nunca conversou assim tão lá no fundo. Hoje a gente cavou. Cavou fundo, né? Hoje você foi lá no fundo, já deu quase o tempo já. Já deu o tempo, eu acho, não? Tempo. Acho que é isso. Quantos minutos a gente tá aí? 58? Não, a gente ainda tem 10 minutinhos. Mas é isso. E daí vai voltar no mito de Sísifo. Não lembro. Sísifo, ele foi condenado a subir, ele tem que empurrar uma pedra até o topo do cume, aí na hora que chega lá em cima, a pedra cai. E aí ele tem que voltar e subir. Então o Sísifo, o mito do Sísifo tem a ver com esse mito da repetição. Então você fica repetindo o tempo inteiro, a mesma coisa, para sempre. Tem a ver com um tipo de condenação que a humanidade também foi levada. A humanidade foi levada a esse lugar de ficar repetindo e refazendo. Mas tem a ver, assim, repetir nesse lugar pode parecer muito negativo. Mas, assim, se você entender o propósito disso tudo, daí a gente vai tentar entender por que os deuses castigaram Sísifo para ficar subindo essa pedra no cume o tempo inteiro. Ou o Prometeu que ficou lá acorrentado. Que é da mesma ordem. Exatamente. Ficou lá acorrentado, sendo porque desafiou o código. Porque os deuses falaram pro Sísifo, não, você fez demais, você extrapolou, que eles cometem a desmedida, né, na tragédia grega ali. A desmedida é quando você sai do metron, que é o estabelecido pelos deuses.
a medida, né? Você passa da medida. E aí você é condenado. Você não pode fugir da medida. Nunca. E aí, no caso do Sísifo, ele vai cometendo algumas coisas ali. Eu não vou lembrar exatamente, mas acho que a primeira... Ele deda onde está uma mulher que foi raptada e não podia. E aí ele é condenado à morte. Então vem o Thanatos para levar ele para a morte. E ele seduz Thanatos. Fala, você é tão incrível, tão lindo, não sei o que lá. E dá um colar para o Thanatos vestir. E na verdade é uma corrente. E ele prende o Thanatos. Então ele escapa da morte. Jim Starlin, criador do Thanos da Marvel, bebeu aí, tá? Com certeza. Só um parênteses. Sim, com certeza. Ele escapa da morte, o Sísifo. Aí o Hades precisa do Thanatos, porque o Thanatos é quem mata as pessoas, né? Precisa do Thanatos, fica enlouquecido, consegue quebrar a corrente do Thanatos e fala, então agora eu quero que você mate... Isso primeiro foi o Zeus, depois o Hades, né? Então eu quero que você mate agora o Sísifo, traga agora o Sísifo pra cá. E aí, na hora que ele vai matar, um pouco antes, ele consegue virar para a esposa e falar assim, não enterra o meu corpo. E aí leva ele como que chama? Pro submundo lá. E aí lá ele fala, olha, tá errado, minha esposa não enterrou o meu corpo. Eu preciso subir lá e me vingar dessa minha esposa, porque ela não fez certo. E ele fala, tá bom, Hades. Aí ele sobe e não volta mais. Aí no fim ele é condenado quando ele morre, porque ele morre de velhice daí. Então ele vive a vida dele plena, feliz, satisfeito, fugindo de tudo, malandrão, morre de velhice. Aí na hora que ele chega lá na morte, eles falam, ok, mas você não vai morrer. Não quis ficar vivo? Tá me tirando? Então vai ficar vivo, mas vai ficar subindo a pedra, rolando o cume, descendo pra sempre, até a eternidade. Que doideira. Que doideira. Nossa, isso explica muita coisa sobre política também, né? Porque a gente fica buscando alguém para resolver os nossos problemas. E essa pessoa, muitas vezes, está pensando mais em resolver os próprios problemas. Sempre. Todo mundo está pensando em resolver os próprios problemas. Porque eu não posso pensar a partir de você. Não tem como. Quando eu penso a partir... você tem que pensar coletivamente. Quando eu penso coletivamente, é a partir de mim no coletivo. Isso, é a minha visão do coletivo. O que me interessa no coletivo. É sempre a partir de você. A sua realidade é construída a partir de você. Tentando ser engessado pelo código cultural. Muito legal. Olha, gente, o Sem Pretensão hoje pegou pesado. No próximo a gente vai falar sobre bolinho de chuva, tapioca, sundae, que vai milkshake e feijoada. E é isso. Você tá mais tranquilo agora, Comode? Tô mais tranquilo. Ótimo, eu percebi que isso foi importante colocar isso pra fora. Precisava falar sobre tudo isso. Sobre tudo isso e tantas coisas mais. Tantas coisas mais que semana que vem falaremos. Voltaremos a falar. Obrigado, você que nos acompanhou até agora. Comode mais uma vez. Tamo junto. Tamo junto. Até semana que vem, 7 horas, aqui, nesse canal. Sem Pretensão.